No capítulo anterior, Tiago ansiava pelo fim de semana que prometia ser espetacular. Mas uma tragédia e uma curiosidade mórbida o levaram para a boca de um dilema. Perguntado se ele conseguia se lembrar de alguma coisa ruim de seu passado, nada veio à sua cabeça. Com os dentes da dúvida mastigando-o, ele, sem hesitar, acabou comendo do fruto da árvore proibida. Acompanhe a parte final dessa história, mas não antes de deixar o seu like e as suas críticas nos comentários. Compartilhe com os amigos e se ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações. Não se esqueça também de prestar bastante atenção, pois pode acontecer com você. Tiago acordou num susto após ter ignorado o despertador por 2 vezes. Ele se arrumou às pressas, esbarrando pelas coisas na casa e até pisou no rabo do gato, que reclamou antes de se refugiar no braço do sofá. Havia uma coisa estranha no ar, uma forte sensação de déjà vu. Ele saiu de casa pedalando com avidez, com a esquisita ideia de já ter vivenciado aquilo antes o perseguindo, mas com os pensamentos voltados para a noite anterior, quando beijou Nathalie naquela sessão de cinema. Apesar de ter acordado atrasado, acabou chegando com 20 minutos de antecedência e, ao olhar para sua cafeteria favorita, novamente a sensação de déjà vu, nunca antes daquele jeito. Tiago pegou seu cappuccino, prendeu a bicicleta no bicicletário e olhou para a árvore do fruto proibido do outro lado da avenida. Foi como um transe. Ele ficou parado e ereto, como um manequim de uma loja de roupas. Então, voltou a si, com os olhos arregalados e um suor frio escorrendo pela têmpora direita. Meu Deus, Evaldo! Ele deixou o cappuccino cair e correu até o estacionamento olhando para cima e gritando para que o colega não pulasse. O sol ofuscava sua visão do topo do prédio e o impedia de vê-lo. Contudo, nada aconteceu. Um ângulo melhor lhe deu uma visão ampla lá de cima e não havia ninguém. Ofegante e com um sorriso nervoso, Tiago, aliviado, disse para si mesmo: foi um sonho, graças a Deus, um maldito sonho. Quando o seu Osmar apareceu no escritório para dar a grande notícia, Tiago repetiu baixinho exatamente as palavras dele. Meu Deus, como pode ter sido tão real? Ele se perguntava. Acabou ficando absorto em meio aos colegas, antecipando cada movimento que já tinha visto em seu sonho e quase não viu a bela Nathalie parada diante dele para um longo abraço. Assim que salvou as planilhas para ir embora, Nathalie pediu que ele a ajudasse com um suposto problema no computador dela. Tiago, que também já tinha visto tal cena em seu sonho, sabia que era apenas um pretexto para que os dois saíssem juntos. Ele adoraria isso, principalmente dar um amasso nela no elevador, mas precisava fazer algo muito importante. Por isso, pediu para que Marcelo a ajudasse e saiu às pressas. Tiago explicaria a Nathalie o porquê daquilo mais tarde. Como ela gostava de signos e essas coisas, ele tinha certeza que a explicação seria bem aceita, principalmente se mencionasse o sonho premonitório. Como Evaldo trabalhava apenas um andar acima do seu, Tiago não quis esperar pelo elevador e foi de escada mesmo. Na recepção, perguntou se poderia trocar umas palavras com Evaldo. Com quem? A recepcionista perguntou. Tiago uniu as sobrancelhas formando um senho. Como assim com quem? O prédio todo conhece Evaldo. Evaldo do TI, ele foi mais específico. Desculpe, senhor, mas não trabalha nenhum Evaldo aqui. Tiago não insistiu porque as palavras simplesmente não saíram mais. A palidez repentina em sua pele o denunciou no quanto aquela história estava ficando assustadora. O senhor está bem? Ele fez que sim com a cabeça, mas não estava nada bem. Alguma coisa estava acontecendo. Como Evaldo tinha sido apagado da história assim, Tiago não era um louco que havia imaginado uma pessoa por muito tempo, como uma criança com um amigo imaginário, mas estava com a impressão que se perguntasse a todo mundo do prédio, a resposta seria a mesma. Ele desamarrou a bicicleta sem saber o que iria fazer dali em diante. Estava propenso a ir direto para casa. Talvez conseguisse encontrar alguma coisa a respeito de Evaldo na internet.
Olhou para a árvore do fruto proibido outra vez e viu a Damásia, com aquele aspecto triste sob a sombra da bendita árvore. Tiago se lembrou da conversa que teve com ela em seu sonho. Ela me deu o fruto, e eu o comi. Não foi um sonho. A Damásia repetia firme e categoricamente diante das ponderações de Tiago. Ele insistia, pois tão absurdo quanto o fato de que o suicídio de Evaldo não era lembrado por ninguém e que o colega simplesmente tenha sido apagado da história, era a ideia de estar vivendo numa realidade paralela, como num filme de ficção científica. Mas como é possível? Não faz o menor sentido. A Damásia sentiu. Ela ainda se lembrava de seu estado de negação quando há 2 anos havia aberto os olhos. Sei que é difícil de entender, ela dizia. A gente que tenta compreender tudo isso há muito mais tempo que eu e ainda não conseguiu. Mas essa é a realidade, Tiago. Meu marido sim pulou daquele prédio ontem. Mas ontem não aconteceu nada disso. Eu estava no cinema com Nathalie. Foi o que eu te disse, Tiago. Ele meneava a cabeça. Precisava de mais provas. Algo muito mais concreto do que os acontecimentos estranhos que se apresentaram até o momento. Como se estivesse lendo os pensamentos dele, a Damásia pediu para que Tiago a seguisse. O quintal da casa dela era amplo e os muros altos permitiam certa privacidade. Um retângulo de uma tonalidade diferente indicava que o solo ali havia sido mexido há pouco tempo. Vamos, me ajude a cavar. Ela estendeu uma pá a seu convidado. Tiago não sabia o que o assustava mais. Se era a ideia de exumar um corpo recém-enterrado ou constatar a absurda verdade que ele relutava em acreditar. Não demorou muito para que as pás começassem a raspar uma superfície de madeira. Era um caixão simples que apodreceria em pouco tempo. Está pronto? Ela perguntou antes de abrir a tampa. Ele fez que sim com a cabeça por pura força do hábito, pois não estava nada pronto. Era Evaldo naquele caixão. A palidez da morte não conseguia disfarçar a tristeza que havia no semblante dele. Viver repetidamente o mesmo dia é demais para qualquer mente sã, a Damásia comentou. Vamos fechar o túmulo, eu te sirvo um café depois. Então quer dizer que todo mundo está vivendo o mesmo dia repetidas vezes? Tiago perguntou, após bebericar o horrível café de Damásia. A mulher fez que sim e completou. Não só o mesmo dia, mas um dia muito bom. Ela contou que antes do conhecimento, sua vida era vislumbrar a viagem que faria com o marido dentro de poucas semanas. Tiago não deixou de notar o brilho de nostalgia nos olhos dela. Sabe, ela continuava, no começo pode parecer divertido, fazer algumas coisas como dançar pelado na mesa do seu chefe e tudo ser esquecido e voltar ao ponto de partida no dia seguinte. Mas isso dura pouco. Logo, você se sente um prisioneiro, como se o mundo quisesse te esmagar. Por isso que Evaldo fez o que fez. Ele não aguentou mais. Está arrependida? Ele perguntou. De quê? De saber a verdade? Como posso me arrepender disso? O que você ganhou sabendo a verdade? Tiago replicou esfregando na cara dela uma pergunta que a Damásia tentava ignorar. Ela ficou em silêncio e ressentida. Evaldo, ao que parecia, em seus últimos dias, a culpava por tê-lo oferecido o fruto da árvore proibida. Tiago acompanhou o hiato de palavras. Ainda era o seu primeiro dia pós-descoberta e ele já estava sentindo falta da felicidade radiante que a paixão correspondida por Nathalie lhe causava. Se a Damásia perguntasse se estaria arrependido de ter comido o fruto, responderia sem hesitar que sim. Você ontem murmurou uma coisa sobre haver uma saída. Ela fez que sim com a cabeça, mas sem muito entusiasmo. Acreditamos que estamos presos numa dimensão paralela ou coisa do tipo. Por isso, precisamos encontrar alguém que entenda desse assunto para que possamos achar um meio de escapar. Tiago suspirou, externando todo o seu ceticismo. Havia um pouco de raiva nele em relação a Damásia. Se não tivesse se encontrado com ela, nada daquilo aconteceria. Ele estaria pensando no seu encontro de um sábado que nunca iria chegar com Nathalie. O suicídio de Evaldo seria uma não lembrança em sua memória. Um fato que se desmancharia como um castelo de areia. Mas não podia culpá-la. Afinal, se não tivesse pegado o maldito bilhete no bolso do colega, estaria em seu mundo perfeito.
Pelo jeito vocês não fazem ideia por quem procurar. Está enganado. Há uma pessoa. Patrick Ferreira era o maior nome da física brasileira. Segundo a Wikipédia, havia sido honrado em várias universidades no exterior por um artigo sobre a teoria de múltiplos mundos. Se havia alguém que falava a língua deles, que morava no mesmo país e que podia ao menos dar esperanças, esse alguém era Patrick. Contudo, Tiago continuava descrente e não comentou o que achava para não desmotivar a mulher. Talvez a ela só restasse isso, algo que se esgotou em Evaldo e o obrigou a fazer o que fez. A Damásia explicava que fazia 5 meses que eles estavam bolando um plano para chegar até Patrick em um único dia. Já desistimos de tentar falar com ele por telefone. Nosso estoque de histórias se esgotou. Tiago assentiu e pensou. Claro, aposto que ele está vivendo um dia muito bom para se importar com qualquer tipo de problema. A Damásia prosseguia. Se explicarmos a ele o que está acontecendo, tenho certeza. A irritação latente de Tiago estava de volta. Certeza de quê? De que ele vai construir uma máquina que vai nos tirar daqui? E se não houver uma saída? E se for assim que as coisas deviam ser e vocês simplesmente mexeram com algo que não devia ser mexido? Escute, ninguém te obrigou a comer do fruto. Eu não estou te obrigando a fazer nada. Só facilitei as coisas para que não enlouquecesse tentando entender por que estaria vivendo o mesmo dia repetidas vezes. Tiago se irritou ainda mais. Se levantou e saiu da cozinha de Adamásia. As coisas ainda estavam verdes para que alguém jogasse na sua cara que tinha comido o fruto por vontade própria. Como se ela e aquele outro imbecil não tivessem plantado a dúvida em sua cabeça. Enquanto pedalava de volta para casa, veio a rápida ideia de que se derrubasse a árvore proibida, as coisas pudessem voltar ao normal, ou que os dias pudessem seguir como achava que seguiam antes de comer o fruto. Não. Há uma delas em cada região habitada, só uma não faria diferença, teria que ser milhões. Como havia sido um dia bastante cheio, Tiago pegou no sono sem perceber. Ele acordou depois de ter ignorado soneca por 2 vezes. Ergueu-se rápido na cama, mas não com a pressa de chegar no horário do trabalho, e sim com a esperança de que tinha despertado de um estranho pesadelo. Não tinha. Era aquela mesma sexta-feira que, por alguma razão, todos estavam condenados a vivê-la. Tiago não esbarrou nas coisas e tomou cuidado de não pisar no rabo do gato dessa vez. Porém, notou uma coisa que não havia no dia anterior: 2 fios brancos na lateral do cabelo. Que ótimo, estou envelhecendo num dia que não avança. Ele não foi trabalhar naquela sexta-feira. Não fazia diferença, afinal. Ficou em casa pensando na vida e zapeando os canais de TV que passariam a mesma programação até o fim de seus dias. O telefone tocou diversas vezes. Tiago sequer se deu ao trabalho de ver quem era. Provavelmente o pessoal do escritório. Por 3 dias não saiu de casa. Os ventos depressivos sopravam pela primeira vez contra seu rosto e traziam sentimentos nada agradáveis. No 4º dia, não aguentando mais a reclusão, decidiu sair e dar uma volta pela cidade. A felicidade estampada nos rostos das pessoas tornava as coisas ainda piores. Tiago não sabia se as invejava ou as odiava. Perguntou-se o que aconteceria se comprasse uma arma e saísse atirando naquela gente sorridente. Provavelmente tudo voltaria a estaca zero no dia seguinte. Ao comer o fruto em busca da tal sabedoria, abriu mão de algo muito maior do que a felicidade. Ele abriu a porta para que a mortalidade fizesse de si a sua morada. Ele acabou se rendendo e foi ao trabalho. Se estava fadado a viver o mesmo dia repetidas vezes, que aproveitasse a companhia de Nathalie. Tiago até que se esforçou. Num dia, tentou beijá-la na frente de todos, no meio da repartição. No outro, tentou transar com ela no elevador. Mas Nathalie era uma mulher que gostava de comandar a situação. Se o relacionamento deles tivesse que avançar, o primeiro passo teria que ser dado por ela. Enfim, com o passar do tempo, até Nathalie acabou se tornando uma coisa desgastada. Por mais que tentasse, a única coisa que conseguia era beijá-la naquele maldito elevador. 3 anos soaram como 3 décadas. Ele
Por diversas vezes pensou em suicídio. Talvez fosse a única saída, ou uma forma de voltar ao que era antes. Mas algo muito forte dizia que não. Tiago era visto pelas ruas interpelando as pessoas e perguntando a elas se lembravam de seus passados. O porquê estava fazendo isso, nem ele mesmo sabia. A Damásia o encontrou num desses dias. Ela estava mancando, uma coisa que não fazia no dia em que Tiago a conheceu. E então, conseguiram falar com tal cientista? Ele perguntou quase num tom irônico. A Damásia deu um suspiro cansado e explicou que ela e André, o homem que fez a primeira pergunta sobre o passado de Tiago, tentaram chegar até Patrick Ferreira de carro. Por mais que tivéssemos tomado todos os tipos de estimulantes, não conseguimos evitar. Ele acabou dormindo ao volante e... Ele morreu? A Damásia fez que sim com a cabeça e disse que o acidente a deixou manca. Mas se ele dormiu, como não voltou para a casa dele? Não é o dormir, e sim o despertar. Tiago assentiu, mas não estava nem um pouco triste pela morte daquele cara. Bem, paciência. Talvez ele e Evaldo estejam num lugar melhor agora, disse, se levantando da mesa. Você tinha razão. A Damásia disse, obrigando-o a olhar por sobre o ombro. Razão sobre o quê? Quando me perguntou se eu estava arrependida e eu respondi que não, depois você fez outra pergunta. O que eu havia ganhado com isso? Eu enxerguei a cruel verdade por trás da vida, mas o ganho comparado à perda foi pequeno demais, pois eu perdi tudo. Agora, até mesmo a esperança. Tiago até que tentou ignorar as palavras de Damásia, mas elas foram mais fortes e o obrigaram a correr para tentar evitar o pior. Passavam das 11 da noite quando ele chegou no portão da casa dela e escutou o estampido que assustou toda a vizinhança. O corpo de Damásia estava esparramado no sofá, com os miolos escorrendo pela parede atrás dele. Em seu colo, um bilhete manchado de sangue que dizia: jamais comam do fruto da árvore proibida. Certos segredos nasceram para ficar trancados. Tiago sabia que o suicídio seria o inevitável fim que suplantaria o seu destino. Ele não saberia por quanto tempo mais conseguiria aguentar tudo aquilo. Por isso, foi até a árvore e colheu um fruto proibido. Era a sua última esperança. Na manhã seguinte, com a barba feita, pedalou até o trabalho depois de 1 ano e meio sem dar as caras por lá. Apesar de tanto tempo longe, ainda sabia de cor todas as cenas e todas as falas. O abraço longo de Nathalie, que ele há tempos havia achado que poderia passar eternidades nele, e a desculpa que ela havia inventado sobre um possível problema no computador. No elevador, ele impediu o avanço dela, que se assustou com a recusa. O que foi? Ela quis saber. Tiago respirou fundo, pegou o fruto dentro da bolsa e perguntou: Nathalie, você confia em mim?